Convite à reflexão número 96. Divulgação pelos atos. Olá, meus amigos e amigas de Ideal Espírita. Aqui quem vos fala é Leandro Rodrigues. Que a paz do nosso Mestre invada os vossos corações e que a nossa querida Joana nos inspire na reflexão de hoje, para que assim a gente possa dar mais um passinho na compreensão e principalmente na prática dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje nossa reflexão se refere ao tema Divulgação pelos Atos, que intitula o capítulo 16 do livro Fonte de Luz, de autoria de Joana e psicografado pelo nosso querido Divaldo. Vou aqui destacar alguns trechos desse capítulo para que juntos possamos refletir sobre os ensinamentos e aprendizados que nossa mentora nos traz. E para a gente começar, destaco aqui um trecho no início do capítulo que diz assim: páginas brilhantes serão escritas a respeito da excelência do Evangelho. Todavia, a conduta equilibrada do indivíduo demonstrá-la-á com segurança, abrindo espaço para a eternidade e o amor. Conceituações claras, carregadas de lógica e de bom senso, serão apresentadas às assembleias atentas. Entretanto, o comportamento do expositor é que representará o peso mais importante para selar a legitimidade do enunciado. Bom, gostaria aqui de destacar esse trecho, pois ele é bastante importante para a nossa reflexão. Eu acredito que muitos de nós aqui se encontram às vezes na posição de expositor nas aulas, nos cursos, nas palestras e também nas nossas conversas do dia a dia. Por que não? E o ponto importante que eu gostaria de destacar deste parágrafo é quando Joana nos fala que é o comportamento do expositor que representará o peso mais importante para selar a legitimidade do enunciado. Como expositores, nós temos responsabilidade adicional, pois o que falamos deveria sempre vir do nosso coração e, consequentemente, refletir nos atos do nosso dia a dia. Pois para nós, de nada vale estudar, ler, se preparar e montar uma bela exposição se não praticamos aquilo que falamos. Como os discípulos do Mestre, é preciso dar o exemplo. Aqui me lembro de um ensinamento que vem lá dos tempos dos gregos, em que eles chamavam a capacidade de discursar e dispor como o ato de bendizer. Naquela época, Aristóteles já recomendava que um bom discurso deveria ser estruturado em 3 elementos básicos. O primeiro é o logos, ou seja, a lógica, para colocar o raciocínio e o pensamento estruturado no discurso. O segundo é o pathos, que é relativo à emoção, onde o orador deve incluir a emoção, intensidade e energia no discurso para buscar tocar o coração daqueles que ouvem. E por fim, o elemento que mais se aplica no ensinamento que Joana nos fala, que é o ethos, ou seja, aquele relativo à ética, à integridade, à credibilidade daquele que está falando sobre o assunto. Por exemplo, vocês iriam numa palestra sobre ética se o expositor fosse um famoso político corrupto? Acredito que não, né? Então, aqui Joana nos chama a atenção para que a integridade do nosso comportamento seja a base que vai legitimar e dar credibilidade às nossas palavras. Nossa querida mentora continua seus ensinamentos em outro trecho, onde ela discorre um pouquinho mais sobre esse ponto da necessidade da nossa atitude e vivência do Evangelho. Neste outro trecho ela diz assim: os cursos de esclarecimento e as técnicas de ensinamento aplicados à divulgação do pensamento espírita têm o poder de orientar e despertar consciências. Todos os textos elaborados com inteligência sobre o espiritismo conseguem despertar o interesse dos neófitos, ou seja, aqueles recém-admitidos na doutrina. Porém, será sempre a lição viva de gentileza e paciência que lhe demonstrará a irrestrita confiança em Deus, que todos devem manter, e força moral de se transformar. Muito bem, aqui eu gostaria de dividir com vocês a seguinte reflexão. Só vamos de fato introjetar e nos impregnar dos ensinamentos que aprendemos ao estudar a doutrina se os vivenciarmos na prática, colocando esses ensinamentos nos nossos comportamentos, atitudes e nas nossas ações do nosso dia a dia. Seja em casa, no trabalho, entre os amigos, os familiares e todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. E esse processo de mudança de comportamento, em geral, tem 3 fases.
começa primeiramente na cabeça, quando nos conscientizamos da necessidade de mudança. Depois, quando conseguimos colocá-lo no coração e realmente sentir que precisamos mudar nossa atitude. E por fim, concluímos esse ciclo quando passamos do coração para a ação, para a prática diária. Nós sabemos que a maior dificuldade para a vivência evangélica consiste em combatermos e nos despojarmos das nossas imperfeições, das nossas más inclinações e dos aspectos que nos mantêm mais voltados para o mundo material que para o mundo espiritual. Lembro aqui então da nossa famosa reforma íntima. Este nosso processo longo e contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual e que nos exige constante vigilância, a análise dos nossos comportamentos, muita disciplina, muita persistência e resiliência para que a gente consiga nos manter firmes no propósito verdadeiro de nos modelarmos aos valores morais cristãos, passando-os assim da cabeça para o coração, do coração para a ação, para assim praticarmos os valores do Cristo no nosso dia a dia. É através deste processo que estabelecemos a verdadeira integração entre o ensino e a prática. Nossa Joana continua discorrendo sobre o tema em outro trecho, dizendo assim: a humanidade tem conhecido admiráveis oradores e hábeis quão cultos escritores e sofistas, que são aqueles que apresentam raciocínio falso. Eles são bem equipados mentalmente, são pensadores eméritos, prestigiados, que vêm apresentando teses revolucionárias e propostas salvacionistas. No entanto, o tempo os tem desmoronado, porque os seus autores apenas ensinaram, instruíram, propuseram, mas não se impregnaram desses ensinamentos. Aqui, novamente, Joana nos convida a buscarmos a humildade, a despersonificação, para focarmos na essência do ideal e da mensagem cristã, por meio da prática do bem, da caridade, e assim combater as duas chagas que mais nos atrasam e atrasam o progresso da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Infelizmente, temos exemplos magníficos no seio da nossa doutrina, como líderes que nem o nosso Chico Xavier e o nosso Divaldo, que nem de longe ficaram só na palavra. Chico nos deixou mais de 500 livros psicografados, que são como luzes a iluminar o caminho de toda a humanidade. Mas mais importante que isso, ele foi um verdadeiro apóstolo do Cristo e exemplo da prática dos valores morais cristãos na sua essência. Por exemplo, por meio da sua dedicação sem igual ao próximo, ele passava ali horas e horas, madrugada adentro, como um carteiro incansável a receber e distribuir as mensagens do alto, consolando o coração de milhões de pessoas que o procuraram ao longo de décadas. E sua própria vida era a prática diária da caridade. E temos um outro exemplo, ainda vivo, de apóstolo do Cristo, que é o nosso querido Divaldo, que também nem de perto se limita somente à palavra e ao discurso, e aos seus mais de 250 livros psicografados. Mas no alto dos seus 96 anos, completados em 5 de maio último, continua incansavelmente se dedicando ao próximo por meio do maravilhoso projeto da Mansão do Caminho. Para quem não conhece, a Mansão do Caminho fica na Bahia, foi fundada em 1952. Ela recebe diariamente mais de 5.000 pessoas que buscam auxílio material, educacional e espiritual. E no seu departamento educacional acolhe mais de 3.000 alunos, desde a creche, de 1 a 3 anos, até o ensino médio. Portanto, a gente precisa nos inspirar nesses líderes e personagens maravilhosos da doutrina, que além de fazer a divulgação pela palavra e pelas ideias, são verdadeiros exemplos de humildade, abnegação, de caridade e de serviço ao próximo. Destaco agora mais um trecho deste maravilhoso capítulo, onde Joana nos diz o seguinte: são ainda características da natureza humana a dubiedade, ou seja, o que é sujeito a diferentes interpretações, como também a dicotomia, dúvida entre duas alternativas, uma dúvida entre a palavra e a ação, o ensino e a conduta. Isso que vem dificultando o progresso de cada um e da humanidade em geral. É isso que a nossa mentora nos ensina. Aqui eu gostaria de complementar essa nossa reflexão com o capítulo 22 do livro Palavra de Vida Eterna, psicografada pelo nosso querido Chico e de autoria do Emmanuel. Neste capítulo, nomeado Na Palavra e na Ação, nosso querido Emmanuel nos lembra
do apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, onde ele diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja na ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Emmanuel, com sua didática e poder de síntese sem igual, continua nos esclarecendo assim: dize-te cristão? Declaras-te seguidor de Jesus? Afirmas-te coautor do Evangelho? Então, isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado nas suas mãos. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. E nos diz Emmanuel, o coração inspira o cérebro dirige a existência, a emoção cria a ideia e a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Desta forma, Emmanuel nos diz que não basta nos dizermos cristãos, afirmar-nos cultor do Evangelho. Isto de pouco vale, já que o simples falar ou a compreensão intelectual da proposta não implica na sua respectiva prática. Se nos dissermos verdadeiramente cristãos, devemos seguir e conseguir ser identificados pela vivência no exemplo dos princípios superiores contidos no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agindo assim, nos tornamos um elemento de transformação onde quer que estivermos. Devemos ser a luz do Cristo, disseminando seus ensinamentos por meio da nossa atitude cristã. E nossa mentora finaliza o capítulo nos dizendo o seguinte: quem encontra o Mestre e reflexiona os seus ensinos, não mais age como antes. Jesus é um divisor de águas e condutas. Ninguém pode permanecer indiferente ao seu mimetismo, ou seja, ao seu poder de identificação, à sua penetração emocional. O Espiritismo, restaurando-lhe o pensamento e atualizando-o, é poderoso transformador que modifica o ser em profundidade. São sábias essas palavras, né? E para complementar esse trecho aqui, eu trago para a nossa reflexão mais uma referência do livro Palavras de Vida Eterna. E ali no capítulo 5, intitulado Fé e Obras, o nosso querido Chico Emmanuel nos traz uma frase do apóstolo Tiago que diz o seguinte: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículo 17. E mais uma vez, Emmanuel nos brinda com suas palavras e nos convida à seguinte reflexão. Ele nos pede para imaginar um mundo transformado num templo vasto e respeitável, e superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro do templo, a fé segue reinando sublime. Orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos são ouvidos. Porém, por fora, o trabalho fica esquecido. Os campos ficam ao desamparo, as enxadas ao abandono, as lareiras em cinzas. E Emmanuel então pergunta: de que teria válido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Conhecimento nobre, nos diz Emmanuel, exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir a Deus na pessoa de nossos semelhantes. É por isso que a fé e obra se complementam no sistema de nossas relações com a vida superior. E Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível, porque ele não se limitou à simples glorificação de Deus para a edificação dos homens, mas por amor a Deus, ele aceitou sua sublime e difícil tarefa e desceu à terra para nos conduzir da sombra terrestre para a luz espiritual. Portanto, meus queridos amigos e amigas, a reflexão de hoje é um convite a todos para a ação, pois é fundamental diminuirmos a distância entre o que fazemos, o que dizemos e o que fazemos. O que se diz e o que se faz tem que estar cada vez mais próximo, para que a nossa fala seja a nossa prática preferencialmente. A vida neste plano é muito breve, portanto, se faz urgente darmos início ao processo que transforma a palavra em ação. O Cristo não pediu que seus seguidores somente pregassem,
mas que vivessem por seus exemplos. Então, se pregamos o amor, devemos praticá-lo na forma de caridade. Se já anunciamos a misericórdia, a piedade deve ser a tônica das nossas ações. Se falamos de integridade moral, a honestidade deve ser o sentido de nossos passos. Portanto, escolher cuidadosamente as palavras, considerando o seu benefício antes de proferi-las, ouvir atentamente ao outro, procurando ser gentil e verdadeiramente atencioso, agir buscando manter a tranquilidade do ambiente, fazer o bem sem expectativa de retorno, ser tolerante e buscar entender as limitações alheias e perdoar aquele que ofende, todos esses são pequenos exemplos de caridade que podem ser praticados imediatamente em casa, no trabalho, nas ruas, sem necessidade nenhuma de treino ou de dedicação de tempo adicional, bastando que a vigilância das nossas próprias atitudes para assim estabelecer a mudança de conduta em nós mesmos. E para finalizar, podemos dizer que este capítulo, de luz da nossa querida mentora, nos convida à prática de virtudes onde podemos destacar principalmente a humildade, a abnegação e a caridade, que coloca o amor em ação e em benefício ao nosso próximo. Que a reflexão de hoje nos ajude a dar um passinho a mais no caminho de luz que o Mestre nos deixou, transformando nossa fé em obras e nossa palavra em boas ações. Que a gente encontre forças dentro de nós, que a gente encontre aprendizado, que a gente consiga entender cada vez mais a proposta do Cristo, mas que a gente não deixe de praticá-la no nosso dia a dia. E assim finalizo aqui, meus amigos, esperando ter dado uma contribuição um pouquinho na nossa jornada juntos, e que os ensinamentos da Joana, do nosso Mestre amado Jesus, brilhem cada vez mais na mente, no coração e principalmente na atitude de todos. Fiquem todos com Deus. Que assim seja.